direita e esquerda agora na parte econômica. Então eu quero fazer um resumozinho que o Adam Smith propôs aquela ideia lá de mão invisível, né? Continuando a ideia que o Félix começou, que não se deve interferir na economia. O primeiro grande economista da história foi o Adam Smith. Ele propôs essa ideia da mão invisível, não se toca na economia porque os recursos funcionam, né, sozinhos. Então a gente teve o primeiro grande momento da mudança econômica, que foi a crise de 29, quando o presidente dos Estados Unidos, e inclusive assim, o mundo inteiro, começou a interferir na economia. Exatamente por causa do John Maynard Keynes, que foi contestado posteriormente. Qual que foi a ideia dele? Ele falou, olha, quando uma empresa fica com medo de investir, ela para de investir. Então, o que o Félix propôs é uma coisa que faz sentido. Quando tudo está muito bem, você pode esperar que os empreendedores vão investir, os bancos vão emprestar dinheiro e a coisa vai funcionar. Mas quando entra em crise, a coisa muda completamente. Quando entra em crise, as pessoas têm medo de investir, o banco tem medo de emprestar dinheiro e todo mundo para de consumir porque entrou em crise. É o que aconteceu no Brasil agora, uma crise de consumo. Então, qual que foi a proposta do Keynes nesse momento? Na hora que o particular não investe mais porque entrou em crise, é hora do governo intervir e investir e fazer a economia mexer. Realmente, isso funcionou, né, até o momento que a Margaret Thatcher tomou o controle na Inglaterra, e nos Estados Unidos também implementaram essas ideias neoliberais de estatizar tudo. Agora, existe uma diferença muito grande entre estatizar tudo e ser totalmente, digamos assim, Estado mínimo. Existe uma ilusão muito grande que as pessoas acham que os Estados Unidos e a Inglaterra, quando adotaram essas medidas de estatização, abriram mão da interferência do governo. A Inglaterra tem um Estado social, que tem saúde pública, que tem absolutamente tudo que eles estão tentando colocar no Brasil. Tem financiamento escolar, tem escola pública, tem saúde pública, tudo isso gratuitamente, não é gratuito, obviamente, é pago com dinheiro das pessoas que recolhem muitos impostos. Mas a Inglaterra diminuiu, digamos assim, o nível de interferência na economia. Todos os países, por causa da influência da escola austríaca do Friedrich Hayek, eles realmente diminuíram a interferência na economia. O que aconteceu com essa diminuição da interferência na economia é que chegou-se um ponto em que 1% da população do mundo tinha praticamente 90% da riqueza. Isso é ruim? Eles não merecem? Não é que eles não merecem, eles podem ser os mais inteligentes. Mas chegou-se ao ponto em que a população que trabalha já não estava em condição de pagar o próprio consumo. Então, o que aconteceu em 2008, a crise do capitalismo, voltou às teorias econômicas do Keynes, a ideia do Estado ter que interferir. Então, quando eu falo que o Brasil não tem que ser Estado mínimo, o Brasil não pode voltar para essa ideia do Hayek, é porque essa ideia caiu de novo em 2008. Se a gente volta com o Brasil para essa ideia do Estado não interferir na economia, o que a gente está fazendo, na verdade, é adotando um modelo que em 2008 foi abandonado. Se a gente prestar atenção, em 2008 a Inglaterra começou um esquema de interferência na economia que reformou todas as escolas públicas e construiu mais, porque é o investimento do Estado. Se você vai para os Estados Unidos, o Obama criou um pacote de gasto na economia exatamente por causa disso. Agora a Itália, semana passada, a Itália em crise, criou um processo de bolsa. Então realmente existiu, eu digo que existiu. Ô Félix, eu ainda não entendi por que você continua dando exemplo de países comunistas, que eu sou totalmente contra o comunismo. Eu acho que todo mundo, quando a gente fala que defende um programa de bolsas e defende a erradicação da miséria, as pessoas falam comunista. Eu sou totalmente a favor do enriquecimento dos mais inteligentes. Eu sou a favor de um Estado responsável. Você veja bem, se de uma hora para outra, 90% da população 1% da população ganha 90% da renda, de uma hora para outra, o capitalismo vai entrar em colapso, porque o resto da população vai parar de trabalhar, porque eles vão pensar, não está adiantando eu trabalhar, que eu não estou conseguindo comprar, então eu vou cuidar da minha horta, porque na minha horta eu tiro sustento. Porque se eu continuar trabalhando, eu não consigo pagar sequer a minha comida. O capitalismo precisa ser responsável. E o que o John Maynard Keynes, que era capitalista, fez foi criar um modelo para salvar o capitalismo do comunismo. Porque a Inglaterra já estava tendo protesto popular para implementar o comunismo, exatamente porque o capitalismo não estava funcionando. Eu sou totalmente contra o comunismo. O que eu sou a favor é erradicação da miséria através de medidas sociais, educação pública e crescimento industrial
industrial. Agora, quando você deu o exemplo da Somália, eu dei o exemplo da Nigéria, a Nigéria achou petróleo, fizeram uma confusão danada, tiraram o presidente, venderam o petróleo para as empresas americanas e britânicas. As empresas americanas e britânicas destruíram a industrialização da Nigéria e transformaram aquele povo que poderia estar trabalhando hoje em indústrias, transformaram aquele povo em escravos para a estratização de petróleo. É o que eu não quero que aconteça com o Brasil. Então, quando você fala comigo que eu defendo o comunismo e dá exemplo de Cuba, Venezuela, dá exemplo desses lugares, eu não entendo, porque isso não tem nada a ver com a minha ideologia. Eu não sou a favor de um país se fechar para o mercado internacional. Eu sou a favor de um país ser realmente liberal. Eu sou a favor de um país ter uma economia não planificada, uma economia de mercado, mas hora nenhuma eu defendo que um país tem que simplesmente deixar os pobres ao relento, porque eles vão, de uma hora para outra, brotar deles um empreendedorismo. Se você for no Nordeste, você vai ver pessoa que não conhece moeda, que não conhece dinheiro. Aquelas pessoas ali, como é que você espera que aquelas pessoas, de uma hora para outra, se transformem em empreendedoras? Elas não vão se transformar em empreendedoras do nada. Isso não vai acontecer. Isso é ilusão, você imaginar que você vai esperar que um modelo capitalista dê para aquelas pessoas lá no Nordeste condição de crescer. Uma coisa é Áustria, outra coisa é Brasil, uma coisa é um país continental do tamanho do Brasil. Não, tá tranquilo. Eu ainda não consigo entender porque que você continua dando exemplo de Cuba, porque eu sou totalmente contra o comunismo e sou totalmente a favor da ideia de que quem merece mais, ganhe mais. Volto a dizer, o que eu acho é que a gente deveria esquecer Cuba e imitar, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra, qualquer pessoa na Inglaterra não só pode, como é obrigado a estudar até o 2º grau. Na Inglaterra, qualquer pessoa pode financiar o curso superior. Enquanto o Brasil está desativando o FIES, a Inglaterra acabou de lançar um sistema de financiamento de mestrado. Qualquer pessoa aqui na Inglaterra agora que quiser fazer mestrado tem o financiamento do governo. A Inglaterra tem o melhor sistema de saúde do mundo e é público. A Inglaterra tem bolsas para desempregados. Então, se de uma hora para outra a pessoa ficou desempregada, ela não vai estragar o capitalismo parando de comprar no mercadinho, porque quando o desemprego aumenta, o mercadinho sofre, porque as pessoas param de comprar naquele mercadinho porque elas ficaram sem dinheiro. O que a Inglaterra faz? Fingindo que está ajudando o pobre, mas na verdade está ajudando os ricos, que são os donos dos mercados. Distribui dinheiro. Isso é a responsabilidade administrativa do capitalismo. O que você está achando que eu estou falando que é tomar do rico e entregar para o pobre é uma estabilização econômica. Você acha, por exemplo, que se de uma hora para outra todas as pessoas, os 99% ficarem pobres, o que eles vão comprar dos 1%? Nada. O capitalismo requer administração responsável. O capitalismo não é só uma coisa bonita da mão invisível que vai sozinha, não. Se de uma hora para outra o sistema capitalista entrar em colapso e ninguém mais quiser trabalhar por dinheiro, porque o dinheiro perdeu valor, porque o dinheiro que eles estão ganhando já não compra mais nada, as pessoas vão simplesmente parar de trabalhar, que é o que estava acontecendo nos Estados Unidos e na Inglaterra. Aumento de pessoas que estavam saindo do mercado de trabalho porque já não estava mais viável trabalhar. É esse tipo de coisa que a administração responsável do capitalismo faz. Então você pensa, olha, tudo bem, vamos abandonar qualquer tipo de interferência. Você pode abandonar qualquer tipo de interferência sim, mas vai chegar num ponto em que vai se nivelar tão baixo, porque quem tem os fatores de produção tem o poder de nivelar. Vai se nivelar tão baixo que vão começar mortes, a criminalidade vai aumentar, a saúde pública vai virar um caos, inclusive os ricos vão se contaminar, porque epidemia pega todo mundo, e isso vai levar ao colapso que a gente vê hoje na Nigéria. O que eu estou narrando para você é o que aconteceu na Nigéria, porque as indústrias que tinham na Nigéria, elas começaram a baixar tanto o salário, que elas tinham esse poder de negociação, que chegou-se o ponto que todo mundo saiu das indústrias, voltou para casa, começou a vender amendoim na rua, ou começou a produzir qualquer coisa em casa para o sustento da própria família, começou a trabalhar-se com escambo novamente, já tem escambo na Nigéria, o cara produz feijão e troca o feijão a troco de arroz, porque a economia entrou em colapso, porque os capitalistas não tiveram a responsabilidade de manejar o capitalismo. Um exemplo muito interessante que a gente vê, o McDonald's hoje aqui na Inglaterra, ele já não tem mais caixa, ele coloca uma máquina, você vai lá, paga com cartão, ele tirou o emprego daquela pessoa. Pro McDonald's é interessante porque está potencializando, você vai no posto de gasolina, é automático. Pro posto de gasolina é interessante que vai automatizando, mas para a economia como um todo, esses empregos perdidos com a automatização significa menos pessoas consumindo. Menos pessoas consumindo é menos produção, porque o que faz a produção é a existência do consumo. Então, quando você pensa em medidas sociais, não pensa que você está dando esmola. Você não está dando esmola, você está sendo responsável com o sistema capitalista, porque se você deixar morrer o consumidor, não precisa mais do produtor. É esse que é o detalhe que você não entendeu. Não sou comunista.
mercado aberto, capitalismo, mas intervenção é muito importante. É responsabilidade do capitalismo.